A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Gerardiane, da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E mais uma vez estamos com essa incumbência gloriosa de ministrar a Escola Bíblica Dominical, 4º trimestre CPAD, a lição de número 8, que vai ser ministrada no próximo dia 23 de novembro de 2025. Nossa lição tem o título Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. Está comigo mais uma vez, irmão Vanderleia. Paz do Senhor, irmão Vanderleia. Paz do Senhor, pastor Gerardo. Amém. Estará conosco aí para nós ministrarmos essa lição. O nosso textual diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, o vosso sentimento em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 7. A verdade prática me diz que acima de todo e qualquer método humano devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. E antes de entrarmos no comentário da leitura bíblica em classe, vamos orar? Vamos orar, irmão Adeleia? Vamos orar. Mais uma vez, né? Orar e confiar no nosso Deus. Mais uma lição, irmão Gerry, falando, né, sobre o nosso psique. Vamos orar e confiar no Senhor. Amantíssimo Deus, mais uma vez, Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, estamos aqui para comentar. É verdade. Para ensinar e também aprender sobre essa rica e importante lição. Senhor, fica conosco, Senhor, amém, mais uma vez. Ah, papai querido, eu quero que o Senhor tome a cada aluno, aqueles que vão tirar seu tempo pela manhã, à tarde ou à noite, para estar conosco nessa jornada, Senhor. Fica conosco. Espírito Santo, use-nos como canal de bênção, Senhor, para instruirmos essa importante e rica assunto, Senhor. Fica conosco. É o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 7. Mateus capítulo 9, versículo 36. João capítulo 11, 35 e 36. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mateus 9. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. João 11. Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Nessa lição nós temos também 3 objetivos. O primeiro é explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos, a sua relação com o pensamento e a vontade. Segundo, é ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. Terceiro objetivo, demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas do método humano, mas da paz de Deus que guarda os corações dos que creem. Vamos então à nossa introdução, que diz assim: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, vontade e livre. Pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nesta lição, abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Na lição passada, nós falamos sobre o pensamento, né? A arena da mente do homem. Então, lá nós estávamos estudando sobre os pensamentos. Então, nós estamos hoje falando sobre a emoção. É a arena da batalha da vida cristã, os pensamentos. Nós hoje estamos na lição falando sobre emoções e sentimentos. É o nosso texto, a nossa palavra-chave. É interessante que tudo está dentro da área da mente, né? Tanto o pensamento, que é o racional, e o sentimento, que é o emocional, né? A volição, que é a vontade. Tudo está dentro da nossa mente. Então, nós vamos ver aí que elas estão bem trabalhando basicamente junto. O pensamento influenciando o sentimento e o sentimento influenciando no pensamento, né? Então, nós estamos aí, nessa lição, será também mostrada a diferença entre o que significa emoção e sentimento. Há diferença entre eles?
Vamos também abordar esse assunto e compreender a sua importância na experiência tanto humana como espiritual. Um homem, um ser afetivo, é o nosso primeiro tópico, né? E diz assim: propósito do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise da saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos, de ansiedade, são os que mais crescem, como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano. À luz da palavra de Deus, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada, isto é, inclui entender o que são emoções e sentimentos, como podem e devem ser geridos, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos, e qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas. Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Então nós vemos aqui que o propósito do estudo, né? O que é propósito? É objetivo. É por que eu estou fazendo isso? E nós olhamos aqui como um homem, um ser afetivo, nós estamos vendo uma época de uma crise emocional muito grande nos nossos tempos. Crise na área emocional. Então nós estamos vendo pessoas aí tomadas por essas doenças chamadas mal do século, né? Ou é depressão exacerbada, não? Ou é uma ansiedade fora do controle, ou é um pânico, né? Aquele complexo de pânico que as pessoas têm medo de tudo e de tudo. Isso está afetando a mente das pessoas. E é uma crise que está afetando o mundo todo, inclusive no Brasil. Não é só o Brasil, todo o mundo está afetado por isso. Então não é à toa, isso foi muito pertinente, o nosso autor aí, pastor Silas Queiroz, que é o comentarista dessa lição, trazer esse assunto, porque é um assunto bem atual, necessário, e nós estamos vendo isso acontecer dentro das igrejas, né? Na lição passada eu tive o prazer não só de ministrar aqui o vídeo, mas também lecionar na minha classe, e eu falei muito sobre isso. Eu falei, irmãos, realmente nós não diminuímos o valor, né, dos profissionais dessa área, dos psicólogos, dos psiquiatras, das pessoas que trabalham na psicanálise, né? Todo tipo de terapia para melhorar, tanto na questão do pensamento quanto na questão do sentimento, mas uma coisa chama atenção para crentes, é para crente. O crente também hoje tem muito crente que está muito envolvido em depressões, envolvido em ansiedade, porque deixou de realmente fazer o seu dever de casa. Qual é o dever de casa? Oração. Simplesmente oração, porque eu estava até falando com os meus alunos da minha classe. Olha, uma coisa que um psicólogo vai fazer, é claro que eu não sou psicólogo, nem sou formado nisso, mas uma das coisas que os psicólogos fazem com o seu cliente, numa maioria das vezes, a primeira coisa é a verbalização. Porque muitas vezes o que faz a pessoa ficar sufocada em seu sentimento, e muitas vezes chegar até a casos de enfermidades mesmo nessa área, é porque ela não tem como desabafar. Nós estamos vendo uma geração que as pessoas não têm paciência de parar para ouvir os outros, né? Pessoas que estão dentro de casa, mas não tem, o marido não quer ouvir a esposa não quer ouvir o marido, o filho não tem tempo para os pais, o neto não tem tempo para ouvir a avó, os filhos não têm tempo para ouvir o idoso. Então, as pessoas ficam tão sufocadas com o seu sentimento, porque muitos males que ela está sofrendo é porque ela não tem como desabafar o que está ali angustiando. E aí ela vai para um divã de um psicólogo, e ali a primeira coisa que ele vai fazer para ela: abra sua boca e fale, verbalize o que está sentindo. E aí o que acontece, que eu falei com eles, muitas vezes era isso que nós devíamos fazer diante do Senhor. Dobrar o nosso joelho, não precisava ir para um divã de um profissional, você ia para o joelho, dobrava o joelho. Por que no passado não se ouvia falar tanto desses males? Porque o crente tinha essa convicção, ele ia para o joelho na madrugada, e aquilo que angustiava ele, o sofrimento que ele passou durante o dia, o aperto, a aflição, né, a perseguição, a calúnia que sofreu muitas vezes, ou no trabalho, ou na rua, ou na praça, ou entre os amigos, ou entre o parente, ou na própria igreja, ele ia confessar esse mal a Deus e trabalhar, e Deus ia trabalhando o sentimento do crente, ia falando no coração dele, ele ia para a Bíblia, ele buscava a direção de Deus na Bíblia, ele buscava a direção de Deus no joelho, clamando ao Senhor, a direção do Espírito Santo na sua oração. Aí acontece, muitas vezes ele evitava isso, mas o que acontece que hoje é que esses transtornos estão sendo também muito comum dentro das igrejas. Quantas pessoas que estão aí viciadas, né, dominada por remédio de tarja preta, né, ansiolíticos, antidepressivos, por causa de que realmente não tem, esse mal chegou ao seu coração, às vezes por sentimentos guardados, ou por dificuldade até de verbalizar os males que eles têm passado. Então, nós temos que saber. O irmão,
Tanto que hoje as pessoas estão tanta dificuldade de se comunicar, que muitas das vezes nós juntamos os almoços de família, temos que lutar, porque se nós não nos atentar, as pessoas ficam cada um no seu canto, no celular, às vezes não se atenta nem o que está comendo direito, e a gente faz os almoços de família, o aniversário, essas festas entre família, para a gente ter um diálogo ali, uma conversa, saber da vida do outro, que está passando. Mas se nós não tomar cuidado, as pessoas, igual o senhor disse bem claro, as pessoas perdeu a vontade de conversar. E as pessoas, se nós não vigiarmos, ficam o tempo todo no celular e passa o dia e não consegue nem verbalizar nada umas com as outras. A proximidade nos deu o celular, através, né, de diversas redes sociais, mas ao mesmo tempo nos distanciou pessoalmente, né? Na nossa realidade. O virtual ficou mais destacado do que a realidade que nós vivemos. A afetividade, emoção e sentimento é o nosso segundo subtópico. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir, demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma, também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Letra A. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem a gente pensar. Como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. B. Sentimentos. Por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. A principal diferença é que a emoção passa rápido, né? Tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e a ação do Espírito em nossa vida. Nós vemos aí a afetividade, é uma capacidade de sentir e demonstrar tanto emoções quanto sentimentos. E aqui o comentarista vai deixar bem claro que há uma diferença entre emoções e sentimentos. Elas não são iguais. O que a emoção pode ser? A emoção é aquela coisa, aquela reação rápida, né? Acontece de uma hora para outra, assim, uma alegria instantânea, né? Uma tristeza profunda, de uma hora para outra, um medo, alguma coisa que te espante. Então faz você ficar assustado ali. Mas essa emoção que ela é inicial, ela pode vir se transformar no sentimento. Ela pode perdurar, porque o sentimento já é algo mais que perdure mais. Ele é mais duradouro, ele surge durante a emoção, mas pode permanecer por mais tempo, né? Nós vamos ter um exemplo aqui lá em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 6, verso 8, nós vamos ver o caso de Caim, né? Olha o que aconteceu com Caim. Lembremos que antes desse texto aqui que eu vou ler, Caim e Abel decidiu fazer uma oferta ao Senhor. O irmão mais velho, o irmão mais novo, decidiu, vamos fazer um sacrifício, vamos oferecer. Inclusive foi Caim que chamou Abel, né? Ele que tomou a iniciativa, e os dois foram, cada um trazendo o melhor do que ele faz. O Caim era agricultor, seu irmão cuidava de animais, então cada um trouxe o produto que trabalhava. O Abel trouxe o melhor do seu gado e ele trouxe o melhor das suas verduras e apresentou as ofertas diante do Senhor. O Senhor agradou da oferta de Abel, porém não agradou da oferta de Caim. E aí nós deixamos abrir um parênteses aqui, porque às vezes as pessoas se preocupam no culto, irmão Vanderlei, com o momento, né, do louvor, da adoração, se preocupam muito com o momento, né, da pregação da palavra, e alguns falam assim, o melhor momento do culto é a pregação da palavra, mas não se atém ao momento da oferta. Isso é verdade. E a oferta é tão importante quanto. A oferta é tão importante quanto o louvor e a pregação. Sabe por quê? Porque é a oferta que o Senhor chama atenção. Você vai ver em dois momentos, biblicamente falando, Jesus uma hora mostra uma viúva que só tinha 2 moedinhas na hora da oferta, enquanto os ricos iam lá com as suas
saco cheio de moedas de ouro, de prata, e jogava no gasofilácio, ela ia lá com suas 2 moedas. Ele chamou a atenção do discípulo para mostrar para ele, olha, ela está ofertando tudo que possui. Enquanto eles estão dando o que sobejam da sua riqueza, ela está dando tudo que possui. Ela está mostrando o grau de disposição, né, de liberalidade que ela tem para a obra do Senhor. Agora você vai ver em outro momento Jesus falando sobre a oferta, e aí você vai ver lá em Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, e vai falar sobre isso. Se você vai levar a sua oferta e tem alguém que você sabe que é contra você, ou está se levantando contra você, antes de ofertar, olha só, ele não permite que você oferte. Antes que você oferte, vai e se conserte com o seu irmão, e depois volte e faça a sua oferta. Quer dizer, eu não posso ofertar de qualquer maneira na casa do Senhor. A oferta não é simplesmente eu pegar algo material meu, um dinheiro meu, uma condição financeira que eu possuo, e chegar lá e entregar no altar de Deus, não. Eu tenho que estar também com o meu espírito voltado para aquilo ali, porque eu estou ofertando para o Senhor. Eu estou dando aquilo que Ele me deu. Então, na verdade, eu estou devolvendo o que já é dele. O problema é como é que está o coração do ofertante. E quando o Deus Todo-Poderoso olhou para Abel e Caim, olhou para o coração deles. E viu que o coração de Abel era o coração que estava realmente se entregando para o Senhor a sua oferta, enquanto o coração de Caim estava fechado. O ofertante, a oferta dele não foi rejeitada por causa do seu coração. Aí o Senhor vai falar no versículo 6, agora eu vou ler o texto, Gênesis 4, 6, 8, diz assim: e o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeras, não haveria aceitação para ti? Se não fizeres bem, o pecado já após, e para tirar será o seu desejo. Para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Olha a consequência, irmãos, da emoção, da ira, né? Houve uma ira, mas essa ira Deus percebeu, chamou a atenção dele, falou, olha, porque e a realidade que certas emoções ela já vai trazer para fora aquilo que está dentro do seu coração. O rosto de Caim, o semblante dele caiu, né? Então, um coração alegre aformoseia o rosto, diz os provérbios, né? Então, um coração alegre, ele deixa o rosto formoso. Mas só que se você estiver triste, vai ficar com o coração abatido. Então, as pessoas vão perceber isso, né? Neemias, quando foi servir o rei Artaxerxes, o rei Artaxerxes olhou para ele e falou, por que você está triste, seu semblante? Quer dizer, o rei percebeu porque quando Neemias servia a ele, o Neemias ia sempre alegre, sempre disposto. E naquele dia ele percebeu uma tristeza no olhar de Neemias. Então, toda vez que nós temos uma emoção negativa, uma emoção de tristeza, que traz alguma contrição na nossa alma, o nosso rosto se manifesta. E aí ele percebeu, e Deus falou assim, se você tivesse feito bem, não haveria aceitação para ti. Quer dizer, se seu coração viesse cheio de bondade, cheio de benignidade, seja disposto a deixar seu coração dominado pelo Espírito, você não seria aceito? Por que agora você está assim? É porque você está deixando levar pelo pecado. Só que o pecado está na porta. Cabe você refreá-lo. Não adiantou muito, porque no versículo seguinte você vai lá, convida Abel e vai no campo e o mata. Também tem que deixar bem claro também que algumas pessoas insistem em dizer que Deus não aceitou a oferta de Caim por causa que era legumes, mas não é verdade. A Bíblia deixa bem claro aí que ele não aceitou a oferta porque a oferta dele, a nossa oferta, ela vem do nosso coração. Primeiro, igual você falou, nós temos que estar em comunhão com Deus para que Ele aceite as nossas ofertas. Isso. Efésios 4:26 também diz assim, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, isso é um grande perigo. A ira, ela é natural no ser humano, no momento em que você é conturbado, no momento que você é agredido, no momento que alguém fala algo contra você ou se levanta com você e de uma forma injusta, a ira é natural dela se manifestar. Mas, irai, mas não pequeis, quer dizer que a ira em si não é pecado. Agora, o que é pecado? É transformar essa ira numa cólera, né? Num ataque de fúria. Isso aí, realmente, aí já saiu fora do processo da ira. E tanto é que não deixeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Quer dizer, se levantou alguma coisa contra alguém, se estressou por alguma coisa, é momento de você se acertar com ele e não ficar guardando aquela mágoa dentro de si para não se transformar futuramente numa raiz de amargura, ou numa cólera, ou às vezes num pensamento homicida, como foi Caim, que tirou a vida do seu irmão. Vamos lá, vamos agora para a diferença também, nós falamos aqui sobre emoções, né, que são coisas rápidas, né,
e não tem muita profundidade, mas quando você fala de sentimentos já é algo mais duradouro e que nasce das emoções, né? Até brinco na questão da paixão e do amor, né? Tem pessoas que têm muita paixão, se apaixonam, mas a paixão é igual aquele fogo de palha, né? Que ele vem incendeia, queima rápido, mas depois apaga. Já o sentimento do amor, né? Quando a pessoa decide amar alguém, decide ter um relacionamento mais profundo com aquela pessoa, aquilo ali já é um sentimento duradouro, todo dia, aquela conta-gota, mas aquela coisa que não para. Então isso aí é a diferença entre o sentimento e a emoção. E os principais afetos, número 3 aí, é o nosso terceiro subtópico aí do homem, um ser afetivo: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza, são as 6 emoções básicas de um ser humano. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca, náuseas. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. Olha que legal, né? Eu também, quando a gente acorda e vê um mulherão do lado, né? Então, Deus preparou a primeira mulher. Você pensa que mulherão para ele, meu Deus do céu. Deus. Aí, só tinha ela, né? É emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, 2 emoções negativas ou desagradáveis. Dentro das reações externas, imediata ocorreu a percepção da nudez, cobrir o corpo, se esconder de Deus. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente causou profundas frustrações e angústias. Nós vemos aí que Gênesis capítulo 2, né, 2:23, está falando aqui, né? E disse Adão: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa era a chamada varoa, por quando o varão foi tomado. Você imagina a alegria desse homem, gente, quando olhou para cá. Meu Deus. Que felicidade. Aí agora nós vamos ver também Gênesis capítulo 2:25. Vamos ver o que esse amado continua falando. Ninguém quer ficar sozinho, né? E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam, porque o sentimento era tão puro, tão casto, tão simples. E eles eram, né, vieram de uma perfeição de Deus, porque Deus fez no 6º dia perfeito. Então não havia defeito, embora que não há perfeição absoluta de Deus, né? Do homem é uma perfeição, tanto é que ela depois vai decair por causa do pecado. Mas a perfeição de Deus é uma perfeição tremenda, a perfeição do homem foi dada por Deus. Então eles estavam nus, ali não se envergonhavam. Agora nós vamos ver, já lá no capítulo 3, que a coisa já muda de figura. Que no capítulo 3, do verso 7 em diante, nós vamos ver que a coisa já muda de figura, porque o pecado entrou. Agora, entrando no pecado, olha como é que os sentimentos, as percepções emocionais vão mudando. Olha. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Até então não se preocupava com isso. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim na viração do dia, escondeu-se do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor a Deus, Adão, e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. Quer dizer, olha como é que a coisa mudou. Até um momento atrás, antes de pecar, isso não envergonhava a nudez dele. Ele estava pronto para se apresentar diante de Deus, para ouvir a voz de Deus. Agora eu ouvi sua voz, olha o medo aí, né? O medo, a vergonha da nudez, porque não tinha vergonha. Ele ia tranquilamente encontrar com Deus do dia que estava, porque Deus não deu roupa para ele quando ele nasceu, e nem deu roupa a Eva quando ela nasceu. Ele estava tranquilamente andando nu dentro daquele jardim feito por Deus. Mas até então o pecado não tinha chegado ali. Agora, quando o pecado chegou ao coração dele, agora mudou. O medo, escondi. A vergonha, estava nu. Aí o próprio Deus perguntou: por que te falou que estava nu? Né? Mas na verdade é porque Deus já sabia que ele havia pecado. Tristeza e dor se tornaram um sentimento constante na vida do primeiro casal. Nós vamos ver aí, a partir do verso 16 também, olha só. Eu vou lá. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a sua conceição, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão, ele disse: por quando deste ouvida a voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerá dela, maldita é a terra por causa de ti. Olha que coisa tremenda. Por causa de ti, com dor, comerá delas todos os dias da tua vida. E é interessante que as pessoas interpretam mal. Deus tirou Adão e Eva do jardim, que era lugar de delícias, lugar perfeito, vindo da parte de Deus, e levou para a terra-mar. Não.
A terra que também estava fora do jardim, também estava debaixo da bênção do Senhor, porque foi o próprio Deus que fez tanto o jardim como a terra, ele reconstruiu. Ela só se tornou má a partir do pecado de Adão, tanto é que ele falar, maldita é a terra por causa de ti. Tá tem um versículo que fala assim, que ela passou dar espinhos, ambrosos... Não, é o versículo 18. Sim. Espinhos e escardo também te produzirá. Sim. E comerás a erva do campo. Então elas não tinham esses espinhos. Então, quer dizer, a coisa ficou mais difícil. Ficou mais difícil a questão da gravidez e gerar filho. E ficou mais difícil também a questão de agora tirar produtos da terra, que dará mais vai ter mais esforço. E a luta com o animal também. Porque os animais se tornaram ali... ferozes, alguns carnívoros. Porque na verdade veio a consequência ali do pecado. Tudo isso é consequência do pecado. Meu Deus do céu. Então, isso aí veio trazer para ele que sentimentos agora? Frustração, tristeza, dor, angústia, todos sentimentos que vieram agora a partir de quê? A partir do pecado. Meu Deus. Coisas que talvez seriam evitáveis se eles verdadeiramente continuassem fiéis ao Senhor. E vamos agora para o nosso quarto e último subtópico, que fala sobre inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto. Um claro exemplo de reação fisiológica. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em sentimento de ódio e matou o irmão. Meu Deus. Gênesis 4:8. Outro sentimento negativo, como culpa e medo, acompanharam por toda a vida, né? Gênesis 4:10. Nós vemos também que Gênesis 4:10 ele vai ter também agora um sentimento de 10 em diante, sentimento de culpa e medo, né? Nós lemos já a história de Caim aqui, mas olha só, que fizeste a voz do sangue do teu irmão, esse é o 10, tá, irmãos? Versículo 4, capítulo 4, versículo 10. Que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Meu Deus. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivos errantes será na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que eu possa ser perdoado. Eis que me lança fora da face da terra, e tua face me esconderei, serei fugitivo e errante na terra. Será que todo aquele que me achar me matará? Então nós já vemos aí um sentimento de culpa, né? Meu Deus. Que é uma coisa pior do que você viver um sentimento de culpa. A pior coisa que pode o ser humano viver é viver refém da culpa. Do medo também, que a qualquer momento alguém poderia encontrá-lo e matá-lo, quer dizer, era a visão que ele tinha, e isso vai acompanhar ele durante a sua vida. Então, esses sentimentos que ele fez, ele deu vazão, era uma emoção, uma ira de ter sido perder para o seu irmão, que estava tipo numa competição com Abel. E ele perdeu essa competição porque Deus agradou de Abel e não agradou dele. Aí como ele poderia ter freado a emoção, que é algo, né, passageiro, mas ele preferiu dar vazão a essa emoção a ponto de ele transformar em sentimento e dar lugar a uma ira mortal, ao ponto dele ter sentimento de ódio e inveja também, que alimentou muito isso aí e levou a matar o irmão, e agora tem a consequência toda para ele conviver, que não é fácil o que ele ia viver a partir daí. Amém? Meu Deus. Amém? Segundo tópico, vamos nos dizer assim, emoções, experiência e controle. O primeiro parágrafo diz assim, reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em caso assim, não constitui um pecado em si mesma, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irei-vos e não pequeis, que está em Efésios capítulo 4, 26, expõe essa verdade. Paulo aconselha aos Efésios controlarem a ira e não deixarem que os domine, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. A ira é, portanto, uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Em Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoções,
mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como a ira. E dizer, eu sou assim mesmo, para justificar arroubos emocionais e permanecer neles, e negar a eficácia da obra de Cristo. Então aqui, irmãos, nós vemos assim que, o irmão explicou muito bem, que a ira, por isso que o subtítulo diz assim, reação e decisões. Eu posso controlar a minha ira, irmão Gé. Nós vemos no trânsito muita, até mesmo morte. Pouco tempo eu peguei um aplicativo, irmão Gé, e eu peguei um carro de aplicativo, e quando chegamos ali, é um exemplo lixo de ira, da pessoa, descontrole da pessoa. Quando nós chegamos em frente ao shopping ali, olha o shopping nosso aqui, o Choara, o ônibus fechou o carro e o cara saiu e falou que essa arma, e saiu do carro e aquilo, falando que ia atirar, e se ele tivesse realmente com a arma, eu creio que ele teria atirado no motorista. Então nós temos que controlar, no meio de um ataque de ira, nós devemos controlar os nossos impulsos. Porque a ira é um sentimento, irmão Gé, que ela nos leva à perdição. E aí o autor está dizendo assim, deixou bem claro. Aí depois que a gente... Tem pessoa que ainda fala assim, não, mas é o meu jeito. Como a reação instintiva, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não se constitui um pecado, mas sim mesmo. Mas é responsabilidade nossa. Nem todas as emoções, irmãos, nós conseguimos controlar, irmão Gé. Nem todas. Às vezes acontece alguma coisa que nós sai do nosso centro. Às vezes é uma coisa inesperada, realmente. Mas nós temos que ter o controle de, como diz, refutar aquela raiva, aquele ódio, né? Porque se nós não tivermos esse controle, irmão, nós acabamos até mesmo com a nossa vida, irmão Gé. Quando Paulo fala no verso 26, eu acho interessante, o 4:26 que você leu aí, graves e não pequeis, não se ponham só sobre a sua vida. Olha o verso 27, não deis lugar ao diabo. Quer dizer, ele complementa aí, né? Falou, irei e não pequeis. Mas, não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira. Aí ele vai falar mais, não deis lugar ao diabo. Quer dizer, o sentimento vem, a raiva vem, no momento que você está sendo conturbado, você está sendo provocado. Mas o que ele está falando? Não pequeis. Por quê? Porque se você pecar, você vai dar espaço para Satanás. Vai dar espaço para o diabo. Então, o negócio é o seguinte, há emoções que ela está fora do controle humano? Sim, ela é instintiva, sim. Um exemplo, a questão do medo, né? O medo nós vamos falar um pouco mais na frente sobre isso. O medo, ele pode fazer duas coisas. Ou você parte para cima, ou você foge, né? Então, por que o medo ele funciona isso? Autopreservação, né? Exatamente, é para autopreservação. Porque se nós não tivéssemos medo, muitas vezes talvez não estaríamos vivos aqui, né? Porque nós enfrentaríamos situações que o risco de vida é grande, mas nós não temos medo, a gente enfrenta e acaba sendo morto. Então, é para isso. Então, muitas vezes, quando a situação de medo te afronta, ou você tem duas situações, você parte para cima, ou você foge da situação. Nós temos que, por exemplo, às vezes tem pessoa que chega a provocar o outro a ponto de agredir fisicamente. Isso. Mas se nós formos, como é que é? Responder na mesma moeda, a gente vai fazer a mesma coisa. Se uma pessoa te fala um palavrão, uma pessoa te xinga, te empurra, até mesmo te machuca, se você for falar na mesma moeda com ele, você vai fazer a mesma coisa. Mas se nós temos que ter, como é que fala? Nos policiarmos e controlarmos as nossas emoções. Quando recebemos assim igual quando às vezes morre uma pessoa, a gente tem que saber dar uma notícia, não é assim? Porque dependendo do como você der essa notícia e a outra pessoa tiver a emoção muito aflorada, tem pessoas que até mesmo ela morre. Parece que tem um caso na Bíblia quando eles levam a arca, né? Parece que o sacerdote estava na cadeira, não é isso? Recebeu a notícia. Quando ele recebe a notícia que os seus filhos morreram. Os seus filhos morreram, né? Que a arca foi levada. Ele cai e quebra o pescoço.
e a mulher começa a entrar em trabalho de parto. Então, quer dizer, aquela emoção daquela tragédia trouxe ali a morte de ambos, né? Então, nós temos que ter o controle das nossas emoções. Outra coisa, às vezes nós vamos fazer por exemplo, tirar a carteira. A maioria não passa, eu mesmo não passei, por causa de descontrole emocional, né? Vamos lá. Alimentar, por exemplo, nós vamos falar sobre emoção que nós não controlamos. Por exemplo, nós temos a nossa necessidade básica. Por exemplo, nós temos o instinto de comer, né? Emoções e decisões. Nós nascemos para comer, nós não viemos sem comer. Mas eu posso controlar o tanto que eu como. Se eu, aqui em Gálatas, está escrito assim, ó. É Gálatas? Todos nós precisamos nos alimentar, mas comer demais é glutonaria. Em Gálatas capítulo 5 diz assim: invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quer dizer, é uma coisa que eu não posso evitar, ter fome, né? É as obras da carne. Sim. Isso. Mas eu posso controlar, eu posso ter o controle, né, do tanto que eu como. Por exemplo, vou dar um exemplo mais claro. Nós temos instinto da reprodução. A maioria das mulheres nasceu para reproduzir, não é isso? Mas tem pessoas que ele acha assim. Se ele mas como que um servo de Deus, uma pessoa vai ter um filho? É só chegar lá e ter um filho? Não. Eu tenho que fazer as coisas corretamente na palavra do Senhor, né? Eu tenho que me casar, né? Eu tenho que arrumar um marido. Nós temos aí muita reprodução, como é que fala? Produção independente. Há pessoas que simplesmente arrumam. Eu conheço uma pessoa que ele foi lá, simplesmente falou, eu quero uma menina, e ela ficou com a pessoa até que ela arrumasse uma menina. Ela não quis saber se a pessoa queria ajudá-la a criar esse filho. Mas assim, ela por causa dessa emoção que está em meu Deus, esqueci o versículo aqui. 13, entre todos os matrimônios, leitos sem mácula, eu acho que é 1 Coríntios, não sei. Nós não devemos dar lugar a nossa, os nossos, como é que fala, nossos impulsos, né? Que está falando aqui. Porque a minha natureza deseja isso, eu tenho que refrear. O Senhor nos fez para frutificar e multiplicar. Sim. E encher a terra. Mas ele deu uma lei, né? O matrimônio. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se a uma mulher, e serão ambos uma só carne. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula, porém aos que cedam à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Por quê? Porque eu tenho o desejo, mas eu posso refrear esse desejo, não é isso? Eu posso refrear essa emoção na minha carne, né? Eu posso falar, eu posso determinar a hora certa, não é isso? Então, nisso aí, eu estou refreando um desejo da minha carne, não é isso? Vamos ao segundo subtópico, porque senão passa a hora. Emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira a forma absoluta. Seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas. Podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis. As pessoas com que convive, Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado, ingrato. Sua insensatez lhe custou a vida. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre
da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões. Nabal, nós sabemos o que aconteceu com Nabal, ele morreu, né? Nabal, que está em Samuel, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 11 e 12, que diz assim: Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos de hoje, cada um foge do seu senhor. Tomai eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas mesas, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vem. Irmãos, a Bíblia diz que Davi, né, ele vivia ali na região de... esqueci o nome. Do Monte Carmelo. Do Monte Carmelo, isso. E ali ele vivia em paz, ele protegia o rebanho, né, de Nabal. E a Bíblia diz que Nabal, quando Davi pede ajuda, estava com fome, ele pede ajuda. Nabal, a Bíblia diz que o nome Nabal já significa tolo. Ele nega e o pior, ele ainda diz que nem o conhece, né? Um homem tolo, arrogante, a qual deixou-se levar pela soberba, né? Tipo assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de... Mas também, irmão, nesse caso aqui, eu estava falando com meu esposo hoje, por isso não devemos deixar a ira, como é que o sol sobre a ira, né? Não é isso? Por quê? Efésios 4:26. Davi também, ele se deixou levar pela ira, porque quando Nabal veio até que o empregado falou aqui, que Nabal falou, Davi falou o que, irmão Jair? Que ele ia matar todos os sexos masculinos, Deus de homem até as crianças. Então, quer dizer, Davi, na hora da raiva, na hora da fome, na hora daquela luta que ele estava passando, mas Davi, ele mais à frente, ele faz uma reflexão, né? Quando a Abigail vem ao encontro dele, né? E se ajoelha, se humilha até ele, o que ele faz? Ele se arrepende daquilo que ele ia fazer. Mas o próprio Deus é que, né, dá a sentença para Nabal. Porque a emoção exacerbada, a arrogância de Nabal leva ele até a morte, né? Então, às vezes, algumas interpelam, às vezes, algumas emoções nos leva à morte. Nós perdemos um conhecido lá onde nós morávamos. Esse conhecido, ele, toda vez que bebia, ele batia na esposa, arrumava brigada na rua, e ali ele deixava ali toda a emoção do mal, irmão Jé, sobre ele. Aquilo ali era constante briga. Até que chegou um certo dia, que o seu cunhado, na hora de defender, também não vigiou, na hora de defender a sua irmã, ele pegou uma arma, que era um facão daqueles grande, e na hora que ele passou o facão, que ele achou que somente ia dar um susto, aquele facão cortou a metade do rosto desse homem. E esse homem, por causa das suas emoções exacerbadas, por causa da bebida, né? Por causa da sua vida ali, né? Fora do Senhor, ele pagou com a própria vida, né? Então nós devemos controlar, irmão Gé, a nossa ira, porque a nossa ira pode chegar até mesmo à morte, né? O aspecto positivo da emoção. Vamos ver. Meio desagradáveis, certas emoções nos traz muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos essa emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para a luta ou fuga. Serve, portanto, como um ativador
de nossa mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficará inerte, sem ação, totalmente vulnerável nesses afetos. Portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomando de uma justa indignação que Jesus expulsou o vigilões do templo. Muitas outras emoções o mestre expressou durante a sua vida e ministério. Irmão Jesus, ele teve todas essas emoções ao qual nós temos. Em João 15, deixa eu pegar aqui que eu perdi onde eu estava, mas eu vou pegar aqui. João 15, não sei se é João 15. Deixa eu pegar aqui onde que eu estava. Rapidamente aqui. O verdadeiro cristão não pode alimentar as emoções ruins, como a ira, e depois da desculpa que eu acabei de falar, o aspecto positivo das emoções. Em João capítulo 15, nós vamos mostrar que Jesus, ele também teve todas as emoções, irmão Gé, que nós, ser humano, temos. Jesus, ele veio à Terra, ele veio como homem. E ele morreu como homem. Ele era Deus, mas aqui na Terra, irmão Gé, ele estava como homem. Então ele chorava, ele sorria, ele tinha emoções, né? Ele tinha fome, sede, cansaço, né? Então nós vamos ver aqui, ó, em João, capítulo 11, diz assim: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, em João capítulo 15, o Senhor Jesus, ele diz que tem alegria e que tem alegria nele. E ele falou isso como homem. Em Mateus capítulo 26, diz assim, Mateus diz assim: então ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Então Jesus, ele teve também tristeza. Irmão Leia, Jesus teve tristeza, sim. A Bíblia diz que quando ele foi até um monte, né? Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele estava angustiado porque sabia o que, irmão? Já é que ele ia passar todas aquelas lutas, ele ia carregar o pecado de todo mundo. Então ele disse para os seus discípulos: fica aí aqui, que eu vou ali. Fica aí aqui e orar comigo. Tem um versículo que o irmão já disse para mim, Lucas, não é isso? Que diz assim, que ele teve tanta tristeza, que ele, logo após ele na segunda vez que ele volta para orar, seus discípulos novamente estavam dormindo, a Bíblia diz que ele chora e gotas de sangue, irmão Gé. Lucas 22, 42 a 44. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até ao chão. Isso. E a Bíblia vai falar mais à frente que um anjo veio consolar. No versículo 43 eu li 43. Isso. Irmãos, Jesus também, ele teve a surpresa. Como assim, moleque? Assim, como homem, né, irmão Gé? Ele teve, porque como Deus, ele não tem nenhuma surpresa. Mas como homem, Jesus também teve surpresa. Que está em Lucas, capítulo 9, diz assim: ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse: a multidão que o segue, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Jesus, ele achou aquele homem, né? Centurião. Jesus disse assim que em lugar nenhum, ele falou assim, também, em lugar nenhum, eu vi tanta fé, quer dizer, nem no seu próprio povo, né? Então, quer dizer, ele expressou, o irmão Gerra ali, uma atitude de fé e de surpresa, né? Jesus também, irmão Gerra, ele teve indignação, que está em Marcos, capítulo 31. E olhando para ele em redor com indignação, condoeu-se
quando eu se dá dureza do seu coração, ele disse ao homem, estende a mão, ele estendeu e foi restituída a mão, como a outra. Então Jesus, ele aqui, ele mostrou o seu poder, mas porque as pessoas dizem... Ele tinha compaixão. Né? Sim. Esse episódio aqui, parece que era no sábado, ele não podia curar, o homem tinha as mãos mirradas, e Jesus ali, ele mostrou, os homens falaram assim, não, é sábado, mas o homem veio até ele, e ele o curou no sábado que não podia, quer dizer, Jesus ele confrontou, né, ali as pessoas. E abrindo parênteses aí também nessa questão, isso. Ele não fazia a cura por espetáculo, né? E fazia porque ele sentia compaixão e misericórdia daquelas pessoas que estavam andando como uma ovelha sem pastor. Aí é o que nós estamos falando nessa questão, porque hoje nós vemos pessoas fazendo espetáculos através dos dons espirituais. Ele cura, sim, Deus usa ele para curar, usa, mas muitas vezes ele usa isso para promoção pessoal. E Jesus não usava para promoção pessoal. Jesus usava porque ele tinha misericórdia, igual a irmã leu ali. Ele condoeu-se daquele homem. Ele teve a misericórdia, a palavra que eu quero usar. Ele teve misericórdia, ele teve misericórdia daquele homem naquela situação. Exatamente. Né? Agora, olha a diferença. O que nós devemos ter, né? Amém. Deus também, Jesus também, ele teve ira, irmã Léia, ele teve ira, sim. Em Mateus capítulo 21, irmão Gé, diz assim, entrou Jesus no templo, que está na lição. No templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam e pombas. Então Jesus aqui, ele irou, irmão Gé? Ele irou. Ele não mandou ninguém tirar, ele mesmo pegou naquela ânsia, né? Ele jogou como homem, ele jogou. Meu Deus. Ele jogou tudo fora e falou assim: a casa de meu pai não a casa do meu pai é para oração e não é casa de venda, né? Então quer dizer, Deus como homem, irmãos, entenda, Jesus como homem, porque Jesus ele veio como homem. Também Jesus ele teve o que, irmão Gé? Uma coisa estranha que eu vou dizer para os irmãos, ele teve solidão, que está em Marcos capítulo 15. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz dizendo: Eloi, Eloi, latala sapatani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Então, irmão Jesus, ele teve uma solidão quando ele estava naquela cruz, né, irmão Gé? Que ele ia morrer por mim, por você, para todo mundo. Ele sentiu uma grande tristeza. Segundo o que a gente entende, é que foi a primeira vez, né, que o Senhor virou de costa para Jesus. A gente se entende assim. Então Jesus ele sentiu uma grande uma solidão, que é algo que tem muito nos dias de hoje, né? Por causa dos pecados do ser humano. Para acabar, porque senão passa o horário. E Jesus também teve emoção. Jesus também chorou, irmão, já sabia? Léia chorou sim. Está em João capítulo 11, 33, Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se em espírito e perturbou-se. E no 35 diz assim: Jesus chorou. Por que ele chorou, irmão Gé? Quando ele chega, seu amigo Lázaro, né, havia morrido, e ele chega, Maria, né, estava chorando, e ele consola. E a Bíblia diz que ele chora, né? Ele chora, irmão Léia, mas porque ele chora? Ele tinha o poder de, como ele, né, ressuscitou Lázaro. Mas acontece, irmão Gé, que ele se condoeu da tristeza da Maria. É como o Senhor mesmo sempre diz, né? Às vezes nós chegamos no velório, não conhecemos as pessoas, mas pela tristeza daquela pessoa que está ali, de um parente, nós choramos pela tristeza dos outros, né? Isso. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele veio como homem e ele provou para mim e para você. Todos os sentimentos, irmão Gé, que eu tenho, de tristeza, de dor, de angústia, de ira, medo, tudo isso o Senhor Jesus, ele experimentou em sua vida aqui. Sabe por quê, irmãos? Ele veio como homem.
Ele é Deus, mas ele subiu na cruz como homem, né? E como homem, ele diz para mim e para você que eu, em Cristo Jesus, na força do Espírito Santo, eu tenho como controlar essa ira, esse rompante, essa cólera, esse rompante de raiva que vem sobre mim. Eu vou ter esse rompante de raiva? Sim. Terei, sim. Mas eu posso ter controle para isso não trazer consequências gravíssimas para a minha vida. Irmão Gé. Amém. Vamos para o terceiro tópico, né, irmãos? Que o tempo já está indo embora. Sentimentos guardados por Deus. É o nosso terceiro tópico. E o primeiro subtópico falar sobre a falsa autonomia humana. Como em todas as outras áreas da vida, nos aspectos das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdos sobre inteligência emocional, gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e controle não somente das próprias emoções, mas também dos outros. Não podemos negar alguma eficácia dos métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres, entre aspas, né, das emoções prometem. Não raro se surpreendem com seus próprios fracassos, na inglória empreitada de ser emocionalmente invencíveis. Nós temos aí Jeremias 17, 5 e 9. Olha que interessante, a questão da falsa autonomia humana. Primeiro que o homem nunca nasceu para ser autônomo, tem uma autonomia sua. Ele nasceu para ser dependente daquele que o criou. A realidade é essa. Porque, da mesma forma que nós falamos que o peixe fora da água não sobrevive porque o habitat dele é a água, morre. Também uma planta, quando ela é arrancada da terra, e se ela não for replantada, ela morre, porque ela também, o habitat natural dela, que alimenta e sustenta ela, é a terra. Nós, seres humanos, fomos feitos, nós somos criacionistas, e cremos que foi Deus que criou todas as coisas, e nós sabemos que o ser humano, a coroa da criação de Deus, foi feito no 6º dia da criação por Deus. E ele soprou nas narinas, né? E ele nos deu fôlego de vida, então nós viemos dele. Então essa chamada autonomia humana, ela é falsa, porque não existe autonomia humana. Nós somos dependentes e carentes do Senhor. Aí o que acontece? Aí esses falsos mestres, né? Esses mestres, entre aspas, do controle da emoção, criam aí cursos de inteligência emocional, cursos de gestão emocional, para que haja controle. Igual o comentarista fala, não podemos negar alguma eficácia, né? Alguns métodos que ajudam pessoas que estão totalmente destroçadas emocionalmente, né? Com a mente totalmente conturbada, até com sentimentos negativos, até tentando tirar da cabo da própria vida por causa desse sentimento, não venha realmente esses métodos, alguns, às vezes até causar alguma eficácia de retroceder esse sentimento tão negativo. Mas só que tem uma coisa, nós não podemos confiar que verdadeiramente possamos ter o controle das coisas, porque pode vir verdadeiramente sobre nós frustrações, sabe por quê? Porque o nosso sentimento, essa área humana, essa área mental, essa área de uma grande complexidade, que até mesmo os grandes profissionais na área de psicologia, de psiquiatria, tem coisas na mente humana que eles não conseguiram discernir, não conseguiram decodificar, né? Nós vamos ver Jeremias 17, 5, vai falar assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha só que tremenda a mensagem de Jeremias. Maldito é o homem que confia nele próprio. Meu Deus. Sério. E que faz da força do seu braço, a carne do seu braço, e aparta o seu coração de quem? Do Senhor. Ele confia tanto nele que ele esquece que tem um Senhor que peleja pela vida dele. Nós vamos ver no verso 9, olha o que Jeremias fala também. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Irmãos, nós não podemos ser guiados por emoção. Está me entendendo? Uma coisa que eu aprendi, nunca tome decisões quando você está alegre demais, efusiante, de tanta alegria, ou você está numa tristeza muito profunda. Porque pode ter certeza que você, guiado por emoção, você não conseguirá tomar a melhor das decisões. A verdade é essa. Você nunca vai tomar as melhores decisões quando você está com a emocional exacerbado, totalmente descontrolado. Então é necessário você deixar a coisa, o pó se depositar no fundo, né? As coisas, a poeira baixar, a coisa se acalmar,
para você aí, numa lucidez emocional melhor, você tomar as melhores da decisão. Então toma cuidado com a questão de você querer fazer coisas debaixo de orientação emocional. Nós temos uma coisa interessante que nós estamos tendo hoje também, nas igrejas, vamos falar um pouco das igrejas, na questão emocional. Quando você vai para o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, eu não sei se eu separei aqui, mas vou achar aqui rapidamente Romanos 12, e Paulo vai dizer assim, no verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando Paulo fala do culto racional, ele está dizendo que nós agimos não é por emoção ao cultuar, nós agimos por inteligência, percepção, discernimento, capacidade de raciocínio. Nós não fazemos por emoção. Mas nós estamos vendo uma época que as pessoas estão levando um culto mais pelo lado emocional. Até no momento da prédica, no momento da pregação, eles colocam um fundo musical, faz um ambiente todo meio escuro, meio luz aqui, leona ali, luz ali, todo um ambiente emocional para levar as pessoas a terem as suas emoções trazidas à tona, à flor da pele. Então, quer dizer, aí o cidadão vai ali, através de uma mensagem, muitas vezes mais de autoajuda, né, trazendo uma emoção ao coração daquela pessoa, aí muitas vezes aquela pessoa vai chorar, né, vai se alegrar naquele momento, vai dominada por uma emoção, talvez no momento de um apelo, ele vai até dizer que se converteu, né? Vai ali à frente, vai receber oração e vai. Mas no dia seguinte, ou até uma hora depois daquele evento, acabou. Sabe por quê? Porque a emoção não tem profundidade. Não é a mesma coisa de uma mensagem racional. Não é a mesma coisa quando você prega uma palavra dentro da verdade bíblica e que o Espírito Santo age convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque aceitar Jesus é uma decisão inteligente. Não é uma decisão porque eu senti um arrepio, um calafrio. Não, é decisão inteligência. Então, pode acontecer no momento da sua conversão, no momento que você ouve uma mensagem e se converte, você se sentir alegre, né? Chorar, ter lágrimas, porque o emocional faz parte da nossa natureza. Mas não é por aí, porque muitas vezes você trabalhar o emocional demais, você pode confundir as pessoas, tanto é que nós vamos aí ver em Jeremias que o coração ele é enganoso. Nós deixarmos levar pela emoção, nós nos perdemos. Amém? Quero passar o segundo subtópico para a irmã Wanderleia e a conclusão da lição. Meu Deus. O segundo subtópico diz assim: a obediência, humildade e oração. Em Filipenses capítulo 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações. Esses sentimentos que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento, mas isso somente acontece quando vivemos em obediência e humildade e no modelo de Cristo. Em Filipenses 2:3-8, o apóstolo exorta os crentes de Filipe a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, reuniciando os interesses pessoais. Quanto a essa disposição interior é uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de oração e súplicas, em um coração agradecido. Cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimento em Cristo Jesus, que está na nossa verdade, né? No texto áureo. Irmãos, nós devemos a obediência e a humilhação, devemos dedicarmos a conhecermos a nós mesmos, para que eu possa ter essa obediência, irmão Gé, e essa humildade, e estar em sempre oração. Eu primeiro preciso buscar e conhecer a mim mesmo.
Em Salmos capítulo 103, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que é e o teme. Irmãos, pois ele conhece, 14, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Irmão, já Deus conhece a nossa estrutura? Ele conhece. O Senhor é o único que conhece por dentro do nosso ser. Se nós olhássemos Caim, né? Nós olhássemos Caim, parecia que eles estavam, os dois estavam oferecendo um sacrifício, né? Mas Deus sabia que dentro dele ele não estava em sinceridade. Deus disse a Davi no Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Quem pode nos guiar pelo caminho eterno? Deus. Quando o Senhor Jesus, em Atos capítulo 1, né, quando ele é assenta ao céu, ele diz que ele não ia nos deixar só, e que ele nos deixar o Espírito Santo, não é isso, irmão Gé? E que ele nos faria lembrar tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Davi, interessante Davi dizer isso aqui, porque Davi é um homem que experimentou, irmão Gé, a total alegria, né, de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas também em Salmo, parece que é 51, né, Davi também fala assim: Senhor, para afastar dele todo o pecado que estava em sua frente. Davi, ele passou por uns momentos difíceis, quando ele peca, né? Quando ele ali toma Batseba como mulher, como ele mata Urias. A Bíblia diz que a espada nunca saiu, né, do reinado de Davi. Verdade. E por isso, quando ele escreve esse salmo aqui, né, irmão Gé, ele é de uma mais completa profundidade. Ele diz assim: o Senhor me sonda, né? Ó Senhor, vê se há em mim ainda algum caminho, algum mal. Então ele quis dizer assim: Senhor, tudo que eu tinha, eu despejei, né? Eu despejei no altar de ti. Então ele sabe, ele conhece, sabe que o Senhor sonda os corações. Devemos levar nossas cargas, nossos fardos. Em Mateus capítulo 11, diz assim, 11:30, porque o meu jugo é suave e meu fardo é o que, irmão? Leve. Muitas vezes, irmãos, há pastoras, ex-líderes, que quer colocar em nós um fardo pesado. O meu marido sempre diz para mim: Leia, você quer pegar um fardo que você não suporta. Às vezes nós pegamos um fardo muito pesado para nós. Às vezes pegamos algo que nós não suportamos. E Jesus, ele diz, irmão Jair, que o fardo dele é leve. Observamos com quem, devemos observar com quem andamos, com quem nós falamos, com quem nós dividimos as nossas cargas, irmãos. Buscarmos uma vida saudável, e também não dá para falar tudo, mas vou falar só um pouco sobre a vida saudável. Buscar uma vida saudável, tanto espiritual, irmão Jair, como também no corpo. Buscar uma vida saudável está em 1 Timóteo capítulo 5, diz assim, 23, não bebas mais água só, mas usa um pouquinho de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então aqui Paulo fala para Timóteo: cuide do teu corpo. Você está enfermo, você tem problema sério de estômago, toma um pouco de vinho em lugar de água, mas não é esse vinho aí cheio de álcool, não, irmão, pelo amor de Deus. Não, irmão, falar que eu estou ensinando os irmãos a beber bebida. Paulo agora, fala com Timóteo: cuidar não só do corpo, mas de sua vida espiritual, que está em Timóteo capítulo 4, Timóteo capítulo 4, que diz assim, 16, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina, e persevera nestas coisas, porque fazendo isso
te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te convém. Então, Paulo aqui, ele instrui Timóteo, né, a cuidar da sua vida espiritual e do seu corpo. Vamos com a conclusão para terminarmos. A conclusão nos diz assim: não somos nós como nosso próprio não somos nós com a nossa própria capacidade que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus. Se vivemos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito Santo, que está registrado em Gálatas capítulo 5, 22, não dá tempo de ler. Eu gostaria de agradecer aqui, né, minha fala, agradecer aí a Igreja de Colina aqui, agradecer a cada aluno. Domingo nós tivemos uma aula aqui. Eu agradeço para os irmãos terem aberto essa oportunidade, né, irmão Jé? De lecionar uma lição tão difícil. Gostaria de mandar um abraço para cada um desses alunos, gostaria de mandar um abraço para os meus alunos também ali na minha igreja do pastor Paulo, e agradecer a cada oportunidade que nós temos de lecionar, e cada vez que lecionamos, irmãos, nós aprendemos com os irmãos, e eu agradeço essa oportunidade de estar, né, lecionando. Filipenses capítulo 4, verso 7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Esta é a mensagem central, né? É essa paz que excede todo o entendimento que vai guardar o seu coração de sentimentos ruins, de emoções que pode levar até a perdição da sua alma. Então, que Deus em Cristo possa nos guardar. E você fica aí, né, debaixo dessa bênção, desse texto, e que possa verdadeiramente nos auxiliar aí, dando seus likes nesse vídeo, compartilhando, inscrevendo no canal, e que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.